meu Deus, nos lugares altos. Todo mundo tomou café aqui? Amém, amém. Amém, foi uns 3 ou 4, né? Amém, café, né? Na maioria das vezes, nós ligamos o nosso sucesso, ou seja, os lugares altos, às circunstâncias boas em que nós estamos vivendo. Lugares altos é uma posição e não um estado momentâneo. Vamos repetir isso? Lugares altos é uma posição e não um estado. O estado é sempre ligado àquele momento que você está vivendo, que pode ser um momento bom ou pode ser um momento ruim. Mas o crente em Cristo, que quer se ver como Deus o vê, vai sempre olhar para si próprio como se estivesse nos lugares altos, porque esse é o lugar do crente. E ele não depende da circunstância, ele é uma posição. A posição é a que você tem, o estado é aquilo que você está passando naquele momento. Às vezes o estado não é tão bom, a situação momentânea não é tão boa, mas a sua posição em Cristo sempre será andar em lugares altos. Lembro de Paulo quando ele diz, que venha sobre mim a abundância da graça e o dom da justiça. Para quê? Para que eu possa reinar em vida. Isso é lugar alto. Esses são os lugares altos. É a posição de reinar em vida acima das circunstâncias. Esses são os lugares altos que o Senhor quer que nós estejamos. Esse é o lugar que Deus quer ver você. O Deus que te vê. Os homens falem comigo assim: o Deus que te vê. O Deus que te vê. E as mulheres digam nos lugares altos. Vamos novamente? O Deus que te vê. Amém. Glória a Deus. Agora, para chegarmos lá, ou para que o Senhor possa nos levar até esses lugares, algumas barreiras precisam ser vencidas. Isso significa viver acima das circunstâncias. Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19, diz assim: ainda que a figueira... Vamos fazer diferente, Abacuque 3, o versículo 19, ele diz assim, bota aí: o Senhor soberano é a minha... Ele torna os meus pés firmes como os... para que eu possa andar em lugares... Então o Senhor soberano, Ele é a força que faz com que você consiga andar em lugares altos. É a corça que você vai ver lá em cima dos morros, rodeando os morros, lugares altos, pés firmes, musculatura rígida para conseguir suportar o peso, a pressão, a subida, o lugar íngreme, mas de lá ela tem o poder, ela tem a vista, ela tem a segurança de não ser acuada por outros animais predadores e dificulta os caçadores a achá-la. Lugares altos é um lugar de segurança. Mas esse lugar de segurança, quando nós vemos as condições que o profeta Abacuque coloca para nós, ele diz assim, agora vamos voltar ao 17, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê, eu estou lendo no NVT, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, diga nada, figueira dá? Figo, irmão. Figueira, figo. Vamos lá, figueira dá? Figo, isso. Então que a figueira não tenha nada, a figueira é a árvore que representa Israel, Ainda que o fruto da figueira não floresça, não saia, a flor não nasça e não tenha fruto nenhum, ainda que as videiras não ofereçam nada, a videira, ela produz o quê? Uva. Ainda que a colheita de azeitonas, aí a oliveira, não produza azeitonas, não dê nada, que os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e nos currais eles fiquem vazios. Diga assim, mesmo assim, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, isso são lugares altos. Lugares altos não tem a ver com o estado. Lugares altos tem a ver com a posição. Mesmo que tudo, e aqui o profeta Abacuque, ele está falando da questão econômica do tempo dele, falando de pecuária, falando de agricultura, falando do sustento do povo, de como o povo precisava viver, e o povo dependia disso para viver, o que significa que dependia diretamente de Deus para poder ter fruto nas árvores, nas videiras, nas figueiras,
e azeitonas nas oliveiras e os pasto e chuva para que o seu gado pudesse viver. Então esse problema, ele não poderia ser circunstancial. Todavia eu me alegrarei no Senhor. A despeito de não haver nada disso, lugares altos é viver em paz com Deus, mesmo que as circunstâncias estejam contrárias à sua vida. Porque ser crente na vida mansa é muito bom, mas esse crente geralmente ele é mequetrefe, se ele não consegue passar pelo tempo da prova. Por isso sempre haverá um tempo de prova em que nós vamos ter que romper com ele para poder aprender a andar em lugares altos. Porque o lugar alto, ele não depende, como eu disse mais uma vez, ele não depende do seu estado, ele depende da sua posição. E a sua posição vai estabelecer um estado abençoado para você. Mas Deus, diga assim, Deus gosta da jornada. Nós gostamos de metas. Que esse mês de fevereiro seja tremendo e eu possa crescer e prosperar. Eu quero terminar, isso é meta. E nós gostamos disso, metas. Mas Deus gosta da jornada. E às vezes a jornada, para você chegar a uma meta de Deus, lugares altos, ela é um pouco mais longa do que necessariamente você gostaria que fosse. Mas Deus é assim. Então nós podemos acrescentar a essas situações econômicas da época de Abacuque, coisas como saúde, família, problemas de saúde, família, relacionamentos, pecados e outras coisas. Mas a verdade central é que nós devemos estar alegres no Senhor em qualquer situação. A felicidade ela é momentânea, ela depende do momento, depende do estado. Mas a alegria, fala comigo, alegria é um fruto do Espírito. Gálatas 5 diz lá, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, alegria. Alegria é um fruto do Espírito, ela está dentro de você. Se alegrar no Senhor em qualquer situação ou qualquer circunstância, não é uma coisa que você precise buscar. Ela já está aí, o Senhor já deu para você. Então alegrar-se no Senhor. O texto diz, e nós podemos ver isso aqui no versículo 18, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quem é o Deus da minha salvação? Eu estou gravando aqui agora, não dá para ficar deixando no espaço, né? Senão quebra lá a edição. Nós conhecemos Deus ou não conhecemos? Deus se manifesta em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus do Antigo Testamento era Altíssimo, era o Shaddai, Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Jireh. E Jesus nos ensinou a chamar ele de Pai. Então esse Deus é o seu Pai. E às vezes a gente não consegue nada dele porque a gente não tem um bom relacionamento com o Pai. Mas quando no Antigo Testamento ele fala, lhe mostrarei o Deus da minha salvação, não está falando do Deus Pai, ele está falando do Deus chamado de Yeshua, no hebraico. Então a palavra aqui, lhe mostrarei, lhe revelarei o Deus da minha salvação, Yeshua. Aquilo que eles não tinham, nós temos. A alegria que eles não podiam ter, porque era uma promessa, hoje na nossa vida é uma realidade. Eu já conheço e já me relaciono com o Deus da minha salvação. Digo o nome dele, Yeshua. Se nós falarmos em grego, nós vamos chamar de Jesus, que é o nome que nós conhecemos, o nome de Jesus, nome poderoso, nosso Salvador e o nosso Senhor. Ele, diga ele, é a razão da nossa alegria. E é ele que nos faz andar em lugares altos. Eu não sei qual é o seu estado, mas a sua posição precisa ser lugares altos. A sua posição precisa ser acima das circunstâncias. É reinar em vida. Reinar em vida não é reinar sobre pessoas necessariamente, mas é reinar sobre situações e circunstâncias. Sabe, tem gente que almeja isso. Eu vou dar um exemplo aqui de pessoas que subiram para ver Jesus, né? Só para exemplificar. Zaqueu, por exemplo, era um publicano que queria ver Jesus. Talvez, todo mundo conhece essa história, não vou me ater aqui aos detalhes. Homem rejeitado, porque era considerado traidor, cobrava impostos de judeu para poder repassar para romano, tirava uma parte do dinheiro para ele, embolsava, enfim, não era uma pessoa bem vista. Mas ele ouviu falar de Jesus e das histórias de que Jesus se dava muito bem e participava da vida de homens como ele, pecadores e marginalizados. E ele queria ver Jesus. Mas como ver Jesus? Ele não podia andar no meio da multidão, então ele resolveu fazer o que ele podia. A despeito da sua questão social, da sua posição no meio da sociedade, ele subiu numa figueira, numa árvore, simplesmente porque ele queria ver quem era esse homem Jesus. Do ponto de vista nosso,
Zaqueu deveria ser um camarada que já estava em lugares altos. Porque quem pensa que lugar alto é ter riqueza, ele era rico. Quem pensa que lugar alto é ter uma boa casa, o melhor lugar para viver, ele já tinha. Tudo de bom que o dinheiro podia comprar, ele tinha, mas outras coisas ele não podia ter. Porque lugares altos nem sempre está relacionado à situação econômica. Está relacionado a uma posição junto ao Deus da nossa salvação. Ele podia ter todo o dinheiro do mundo, mas ele não tinha relacionamentos. E mesmo que tivesse relacionamentos, ele não tinha um relacionamento com aquele que pode de fato lhe conceder a alegria e pode conceder a ele o viver em lugares altos. Lucas 19, versículos de 1 a 5 diz assim: E Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem rico, diga rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ou seja, ele não era nem meramente o cara que cobrava, ele comandava uma equipe e recebia ali certamente comissão e outras coisas mais de todas aquelas pessoas. E ele era chefe dos publicanos e ele queria ver quem era Jesus. Ver. Ele simplesmente queria ver quem é esse homem que é completamente diferente de todos os outros. Às vezes nós vamos à igreja, ou viemos à igreja, ou vamos à célula todo o tempo e não conseguimos ver Jesus. Só conseguimos ver Jesus do nosso ponto de vista, daquilo que Jesus pode nos dar, no sentido daquilo que nós estamos precisando, e não no sentido dos lugares altos que Ele quer nos levar, independente do estado ou da situação que nós estejamos passando. E ele queria ver Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, diga correu. Sabe, quem quer muito corre, quem quer muito busca, quem quer muito vai atrás, quem quer pouco não vem, não vai, não faz, não chega depois. Porque são decisões que nós tomamos. Jesus está aqui, diz amém. Para os teólogos, claro, ele está aqui na presença do Espírito Santo, não fisicamente, não Jesus físico, porque era importante que ele fosse, para que o Espírito Santo viesse. Jesus é um homem, diga um homem. Um homem pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não. Então, se Jesus estava na Galileia, não podia estar na Judéia. Se Jesus estava em Jerusalém, ele não podia estar em Cesareia. Se Jesus estivesse aqui em Jerusalém, não poderia estar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo nos Estados Unidos, na França ou na Inglaterra, mas o Espírito Santo pode. Todos os lugares, em cada um de nós, em todo o tempo todo. Então ele está aqui, mas qual é o meu interesse, qual é a minha expectativa, o que eu quero ver, o que eu vim buscar hoje? Pergunta para quem está ao seu lado, o que você veio buscar hoje? O que você quer receber hoje? Você quer mais de Jesus, quer mais de Deus? O que você precisa, o que você quer, o que você deseja? Ou a sua pergunta é o que o Senhor tem para mim nessa manhã? Assim correu adiante, subiu a uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, olhou para cima. Sabe, quando uma pessoa quer muito Jesus, ela vai acabar descobrindo em algum momento que Jesus também quer muito ela. Jesus quer muito aqueles que o querem muito. Jesus quer encontrar aqueles que querem ser encontrados. Ele já busca o que está perdido, quanto mais aquele que quer ser encontrado. E alguém fica achando assim, Jesus só quer buscar o pecador que está lá no mundo. Não, Jesus está buscando você também. Ele quer encontrá-lo hoje, diga hoje. E diz assim, Zaqueu, desce daí, desce depressa. Eu vou fazer aqui nessa cidade o que eu faço em lugar nenhum. Eu quero ir hoje na sua casa. Eu quero pousar na sua casa, eu quero ficar na sua casa. Eu quero participar de um dia em comunhão com você. Então Zaqueu, que já desfrutava muito daquilo que nós queremos, o que é lugares altos? Eu quero ter uma boa conta bancária, eu quero a minha empresa fazer do bem, eu quero ter muito dinheiro, eu quero essa coisa toda. Zaqueu já tinha tudo isso, mas Jesus estava colocando agora para ele uma nova oportunidade. E se você olhar a história de Zaqueu até o final, quando Jesus está lá comendo e terminando aquele dia, ele diz assim, Senhor, se eu tenho roubado alguma coisa a alguém, eu vou devolver 4 vezes mais e vou pegar o resto que eu peguei aqui e vou dividir tudo com os pobres. Vou transformar tudo em cesta básica e vou entregar tudo para os pobres e vou devolver o dinheiro que eu roubei de alguém. E aí Jesus diz assim, opa, hoje veio salvação nessa casa. Agora, o rico que distribuiu, ele estava andando em lugares altos. Vire para quem está ao seu lado e pergunta assim, qual é o lugar alto que você pretende estar?
Nem todo mundo vai receber essa palavra de Jesus, mas o que eu posso lhe dizer nessa manhã é que Jesus quer te levar a lugares altos. Vamos repetir isso? Jesus quer a lugares altos. Esse lugar alto tem um preço. E nós vamos ver isso, né? Uma segunda pessoa que foi levada a lugares altos, na verdade, esse nem podia ir. Ele sozinho não dava. É o paralítico, né, com seus 4 amigos. Você conhece esse texto. Tem a versão de Lucas e tem a versão de Marcos. Eu vou ler aqui na versão de Marcos. Sabe, aquele paralítico, para chegar até Jesus naquele dia confuso ali, naquela casa onde Jesus estava pregando, ele precisou de uma estratégia, mas ele não tinha como fazer. Ele foi carregado, foi conduzido por 4 amigos, vocês conhecem, e desceu ali aonde Jesus estava, no centro daquela sala, ensinando. Então, seja você um paralisado que precisa ser ajudado, ou seja você alguém que se dispõe a ajudar um paralisado a chegar a Jesus, é importante ter, diga, fé, porque essa fé vai te levar a lugares altos. Olha só, Marcos capítulo 2, versículos 3 a 5, então diz assim: vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. E vendo a fé que eles tinham, diga comigo, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: perdoados estão os seus pecados. Interessante. Aquela reunião era aberta a muitas pessoas, então tinha muita gente ali, apoiadores de Jesus, discípulos dele, muita gente curiosa, alguns adversários e pessoas como aquele paralítico precisando de um milagre. Na igreja sempre é assim, nas reuniões sempre são assim, mas naquele quadro especificamente, para levar aquele homem na presença de Jesus, precisava vencer uma multidão, porque a multidão não permitia, ninguém abrir espaço para passar alguém, ainda mais carregado numa maca, para chegar até a presença de Jesus. Então era necessário levar aquele paralítico ao lugar mais alto que ele já devia ter ido na vida dele, porque ele não podia subir em lugar nenhum. Mas eles levaram, aqueles 4 homens levaram aquele paralítico, não se preocuparam com algumas coisas, como por exemplo a opinião dos outros. Opinião dos outros restringe lugares altos na sua vida. O que o outro vai achar, o que o outro vai pensar. Se você quer viver em lugares altos, você tem que deixar para lá a opinião da geral e se preocupar com uma opinião só, que é a opinião de Jesus. Então ali tinha muita gente com fome. Era um paradigma da lei que estava sendo quebrado naquele momento e que Jesus vinha com uma palavra nova, com uma mensagem nova, com um exemplo novo, e aí escandalizava muita gente. Muita gente estava ali porque queria muito, muita gente estava ali porque queria questionar. Então a nossa posição para chegar a lugares altos, ela precisa passar por isso. Eu quero agradar a quem? Eu preciso agradar a Deus ou preciso agradar as pessoas e a opinião dos outros? Naquela época a opinião era restrita. Ali é o lugar, o lugarejo onde Jesus estava. Hoje a opinião ela é explícita aí nas redes sociais, enfim, e na internet. E muita gente hoje fica muito confusa sobre o que fazer, sobre a posição que tem, sobre o que crê, sobre quem ela é, sobre a identidade dela em Cristo Jesus. Então é preciso que a gente compreenda muito bem isso e caminhe numa fé que vai te levar a lugares altos. Diga para quem está ao seu lado, diga: a vontade de Deus é que você ande em lugares altos. Então deixaram, e o paralítico foi descido ali até a presença de Jesus, porque o pessoal criticado deixou para lá, não se preocupou com aquilo, e trouxe o paralítico até a presença de Jesus, e Jesus disse para ele assim: perdoados estão os seus pecados. O que Jesus falou para ele? Perdoados estão os seus pecados. Essa expressão de Jesus, ela é muito importante. Diga, muito importante. Por quê? Porque o indivíduo não consegue receber a bênção, ou seja, ele nunca vai conseguir andar em lugares altos se ele não tiver o pleno conhecimento e a plena fé de que ele não é mais culpado diante de Deus. Porque enquanto ele se vê como condenado, como culpado e como pecador, a fé de Deus não vai fluir na vida dele. Ele vai achar que não merece, que ele não é bom o suficiente, que ele é aleijado, como era o caso desse paralítico, porque o pai dele tinha feito alguma coisa, porque alguma situação tinha acontecido na vida dele. Então Jesus começa aquela conversa dizendo: olha, os seus pecados estão perdoados. Quando nós recebemos alguém na igreja, eu não tenho autoridade aqui para dizer
eu perdoo os seus pecados. Mas eu tenho autoridade para dizer, os seus pecados estão perdoados. Eu perdoo os seus pecados, quem diz é Jesus. Mas nós podemos dizer, os seus pecados estão perdoados em Jesus. Porque esse paradigma precisa ser quebrado. E às vezes nós que estamos na igreja há tanto tempo não conseguimos romper para lugares altos porque ainda estamos carregando a culpa, o pecado do passado. Chega! Mas eu tive culpa, eu não estou dizendo que não teve, o que eu estou dizendo é que Jesus já pagou o preço por isso. Se Ele perdoou, perdoe-se também e vai viver a vida, porque senão você vai viver igual lagarto o tempo todo. Mas a metamorfose que Deus quer fazer na sua vida é fazer você virar uma borboleta e levar você para lugares altos. Assim, perdoados estão os teus pecados. E aquilo causou uma revolução, uma revolta geral. Mas depois que aquele homem entendeu que os pecados dele estavam perdoados, Jesus pôde dizer para ele assim: agora você levanta, pega a sua maca e vai para sua casa. Levanta e anda. Vai embora. Porque a bênção de Deus é para você também. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: a bênção de Deus é para você também. Os altos foram preparados para você. No mundo a gente gosta de dizer, as pessoas gostam de dizer: fulano conseguiu aquele emprego, fulano abriu aquela empresa, fez sucesso, completou a faculdade, agora ele é graduado, fulano fez isso, conquistou aquilo, ele merece. Vou lhe dizer uma coisa: Deus tem lugares altos para você, mas você não merece. Tudo isso é no merecimento de Jesus. E o que você precisa? Acreditar nisso. Ele vai te levar lá. Vira para quem está ao seu lado, diga: Ele vai te levar lá. Muita gente naquela reunião foi levada a lugares altos, mas elas tiveram que passar pelo confronto. E a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é: como nós respondemos ou como nós reagimos quando somos confrontados? Como nós reagimos quando somos desafiados, além da nossa concepção, ou seja, além daquilo que nós acreditamos? Porque quando nós vamos ser conduzidos a lugares altos, nós vamos ser levados a uma posição que está fora daquilo que é o nosso padrão, mais alto, mais desconforto, até que você consiga desenvolver uma vida num padrão mais alto, que é o que Deus quer para você. Quando o paralítico creu, os pecados dele foram perdoados e nesse momento ele pôde desfrutar de lugares altos. E essa era a maior bênção que ele podia ter ali. Interessante é que aquele paralítico ele foi muito abençoado, mas quando ele saiu dali com a bênção dele, certamente ele começou a ser muito perseguido e ser muito criticado. Porque as pessoas e os opositores vão olhar para aquela pessoa que é curada, que é restaurada, que é restituída, que é abençoada, e vão começar a julgar: mas não merece isso, quem é aquilo, por que aconteceu? E aí começa a ter inveja, começa a ter ciúme e as provas começam. Mas viver em lugares altos é viver acima disso tudo. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: viva acima disso tudo. Opositores, críticos sempre haverão, mas quanto a você, a sua posição são lugares altos. Viva acima disso tudo. Diz amém. Interessante que lugares altos não são para pessoas especiais. Lugares altos são para pessoas comuns. Deus separou lugares altos para pessoas comuns. Comuns. Sempre foi assim, sempre será assim. Eu acho que até o dia que o Senhor Jesus voltar, isso não vai mudar. Eu queria mostrar para vocês um exemplo que é o do profeta Amós. Diga Amós. Amós significa carregador de fardos. O que significa Amós? Então, Amós, um carregador de fardos, ele foi chamado por Deus para ocupar uma posição de lugares altos. Ele tinha uma mensagem. O profeta, quando era levantado no Antigo Testamento, ele era levantado com uma mensagem. Hoje, no Novo Testamento, muitos de nós são levantados com uma missão. Ou alguns também, a missão é uma mensagem. Mas ele tinha uma mensagem que precisava falar ao reino de Israel, ao reino do norte. E essa mensagem, ela era rebatida, porque ela não era bem aceita pela corte do rei. O rei era o rei Jeroboão, e o sacerdote de Betel, onde o culto era realizado naquela época no reino do norte, era dirigido por um sumo sacerdote chamado Amazias. Diga Amazias. Sabe o que significa? Jeová é poderoso. Então Deus levanta, olha só que curioso, Deus levanta um carregador de fardos para poder entregar uma mensagem
Há um camarada que é sacerdote, que é religioso e que o nome dele significa Jeová é poderoso. Mais poderoso que o nome de Amazias é o nome daquele carregador de fardos, que não era ninguém. E quando você ouve a história dele, nós vamos ler um pouquinho sobre isso. Ele era plantador de figos e pastor de ovelhas, boiadeiro, para o americano cowboy. Amós 7, 14 e 15 diz assim: respondeu Amós a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas criador de gado e cultivador de figos silvestres. O Senhor, porém, vamos repetir o versículo 15, o Senhor, porém, me tirou, diga de novo, me tirou do lugar onde eu estava. Qual era o lugar que ele estava? O que é após? Atrás. Depois. O gado andava, e ele andava atrás do gado, pisando no cocô do gado, tocando mosca. Deus tirou ele daquele lugar e fez dele o quê? Um profeta para o povo de Israel. Lugares altos. Eu procurei a filiação de Amós, porque para o judeu é muito importante. Os nomes, hoje nós chamamos por sobrenome, né? Mas o nome era Daniel, filho de Fernando. Amós, filho de quem? Eu procurei. Quem era o pai de Amós? Não tinha uma linhagem. Era um ninguém que trabalhava duro para sustentar a sua vida e a sua família. Mas Deus tirou ele, uma pessoa comum, de trás da malhada, de trás dos bois, para colocar ele como profeta do povo. E sabe o que aconteceu com ele? Quem gostaria de viver a vida de Amós? Tá, fica quietinho aí. O que aconteceu com ele? Ele tinha muito mais tranquilidade quando ele ficava tomando conta de gado do que quando ele foi confrontar o rei, do que quando ele foi confrontar o sacerdote, de quando ele foi confrontar o povo. Mas ele tinha uma missão. E lugares altos, diga, lugares altos, é obedecer a missão de Deus. Então, lugares altos é andar em paz e alegria acima dos desafios e dos problemas que lhes são propostos. O indivíduo pode dizer, e às vezes isso acontece no meio da igreja, ele não vai falar para mim isso, né? Eu não aguento mais ser líder de célula, isso é um peso grande demais, isso é muito difícil para mim, porque ele está desmotivado. Mas entenda que uma outra pessoa que não está no lugar dele, ou seja, na posição dele, diga posição, nunca vai ter as experiências que ele tem. Nunca vai ter, porque está numa outra posição. Deus te coloca numa posição porque você está apto para aquilo, ou não coloca, porque não está. Não tem desejo, não tem vontade, não tem fome, não quer. Então não desfruta, não participa. Agora, quando quer participar, vai ver coisas que os outros não veem. Vai experimentar coisas que os outros não experimentam. E vai passar por situações que os outros também não passam. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: a escolha é sua. Zaqueu desfrutou, mas ele queria, ele buscou, ele correu atrás, ele subiu na árvore e depois ele teve que pegar todo o dinheiro que ele tinha e dar para os pobres e devolver para quem tinha roubado, porque ele resolveu viver em lugares altos. Ele considerou toda aquela situação esterco e preferiu viver em lugares altos com Jesus, independente daquilo. O paralítico curado desfrutou da cura, mas foi perseguido e questionado por causa da fé que ele demonstrou. Quem é aquele que te perdoa pecado? Eu sei que eu estou andando. Você fala o que você quiser, mas eu estou em pé e estava andando e eu nunca tive oportunidade de andar. Quem tem essa experiência com Deus, era cego e agora vê, era preso e agora é livre, era endemoniado e agora é liberto. Tinha família destruída e agora tem família restaurada. Tinha uma vida miserável e agora tem uma vida abençoada. Esse tipo de gente, irmão, anda em lugares altos e não quer saber da opinião dos outros. O que importa a opinião dos outros? Eu era de um jeito e agora sou de outro. Mas às vezes a igreja é uma formadora de opinião negativa em cima de preceitos humanos e de religião. E a gente perde muitas vezes o viés daquilo que o Senhor quer falar conosco. Amós andava atrás de rebanhos, tirava carrapato, vivia no meio do esterco. Não tem filiação, não tem linhagem. Não era alguém importante, mas mesmo assim, diga mesmo assim, foi levantado como profeta debaixo de uma palavra de Deus. Agora, quando foi levantado como profeta,
ele recebe galardão de profeta e recebe também o peso e os problemas de um profeta. Pergunta para quem está do céu assim: você consegue entender isso? Quantos querem ir a lugares altos? Hoje é ceia, não sei se vai dar tempo de eu fazer isso, né? Mas facilmente eu faria um apelo e vamos ver agora quem quer viver em lugares altos. Lugares altos sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa. Sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa. Assim foi com Davi. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 8 e 9, diz assim: agora diga ao meu povo, agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu escolhi você para ser o guia do meu povo Israel, quando você era ainda, o que diz ali? Um de ovelhas. Davi aqui está no final da vida dele. Tudo que tinha que acontecer já foi acontecido. E o último grande desejo de Davi era construir um templo, e Deus disse para ele: isso você não vai fazer, porque você derramou muito sangue. E diante desse pedido, Deus manda o profeta até Davi e disse assim: diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Por que Deus falava com Davi, Senhor dos Exércitos? Porque Davi venceu muitas guerras, e Deus se apresentava para ele como o Senhor das guerras, aquele que não perde batalha. Quantas guerras Davi perdeu? Nenhuma. Ele era o Senhor dos Exércitos. E eu escolhi você para ser o guia do meu povo Israel, quando você ainda era, vamos repetir, um simples pastor de ovelhas. Tenho estado com você por onde você tem andado. Quem quer isso, hein? É alguém que quer isso? Ouvir de Deus assim: eu tenho estado com você por onde você tem andado. Aí quando você para pensar por onde Davi andou, percebe que onde Davi andou nem sempre foi no palácio. Às vezes foi fugindo do palácio, às vezes foi no meio de montanha, se escondendo em caverna. Mas o que é andar em lugares altos? Andar em lugares altos é ter a companhia de Deus com você, independente de que lugar seja esse. Às vezes a gente busca muito uma coisa, mas Deus quer outra coisa para nós. Não sei, Amós prosperou e deixou de ser um ninguém para ser um profeta. Zaqueu deixou de ser um homem rico para ser um homem comum, mas feliz com Jesus. O paralítico deixou de ser um aleijado para andar, mas quando começou a andar, em vez de receber a esmola do povo, começou a receber a crítica do povo. Sabe, quem anda é criticado. Quem pede, as pessoas têm pena. Você quer ser alguém fruto da pena dos outros? Ou prefere ser criticado e andar com as suas próprias pernas na direção que o Senhor quer que você faça? Essas reflexões nós precisamos fazer. Eu quero andar em lugares altos? O que eu quero dizer é que Deus te vê em lugares altos. Versículo 9, voltando lá no texto de Samuel, diz: tenho estado com você por onde você tem andado e tenho destruído os seus inimigos. E o seu nome andará de boca em boca, de tal forma que você será contado entre os homens mais famosos de Israel. Hoje nós estamos aqui falando dele. Por quê? Porque um dia Deus tirou ele de trás do rebanho e colocou ele para ser guia do povo. Um dia Deus me tirou, sou um filho de carpinteiro, de empregada doméstica, para ser colocado aqui. Essa história de Deus é assim. Então existe algo que tem que abrir mão, e existe algo que você vai ter que carregar nos seus ombros, se você quer andar em lugares altos. Se você é curioso, está chegando na igreja, procura um pastor que anda em lugares mais altos, um líder que anda em lugares mais altos, e procura a experiência desses homens, o que Deus já fez na vida deles. Talvez você não tenha experimentado isso, mas andar em lugares altos é isso. E às vezes o indivíduo anda nos lugares altos, mas de alguma maneira, de algum momento, de alguma forma, em alguma situação, começa a olhar para o lado, começa igual Pedro, né? Enquanto ele olhava para Jesus, andava sobre as águas. Quando ele começou a olhar para a circunstância, ele começa a afundar. Mas tem sempre um Jesus. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: tem sempre um Jesus para buscar você de volta. Ele te vê em lugares altos. Mas o meu estado, o seu estado, não é nada. Não importa. Você pode ser muito rico, ou pode não ser nada. O
importante é que você precisa ter uma posição em lugares altos juntos de Deus. De trás das malhadas até o trono de Israel. Todo mundo conhece a história de Davi, sabe que isso foi um longo processo, entre erros e acertos, mas que levou ele a viver em lugares altos. E no Salmo 91, que é atribuído a Davi, eu queria ler só o finalzinho desse salmo, que é muito conhecido, versículos 14 e 16, diz assim: porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Quem disse que Davi amava a Deus? O próprio Deus. Porque ele me ama, eu o livrarei, diz o Senhor. E eu porei num alto retiro. Ele põe aonde? Deus põe aonde? Davi colocou aonde? Colocou em um alto, lugares altos. Porque ele conhece o meu nome. Quer andar em lugares altos? Conheça Deus. Quem conhece Deus e é conhecido por ele, vai andar com ele. Isso aqui, Enoque andou com Deus. Esse andou tão perto que foi parar no céu, sem passar pela morte, porque ele andou com Deus. Quanto tempo demorou para Enoque andar com Deus e ir para o céu? 300 anos. Porque Deus gosta de processo, de jornada. Ninguém vai sair daqui pronto, mas vai sair dentro de um processo. Eu mandei para algumas pessoas o trabalho de um oleiro fazendo uma tigela lá de barro e como a habilidade dele moldar. Então um monte de vira um utensílio, uma tigela, um vaso, alguma coisa tão importante. Assim Deus quer fazer conosco. O versículo 15 diz assim: ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Vamos voltar um pouquinho. O versículo 14 diz o quê? Mas estarei com ele na angústia. Alto retiro. Ele agrada o meu coração. Ele conhece o meu nome. Eu o livrarei. Eu o escolhi. Mas sempre haverá o dia da angústia. Porque ninguém pode ser provado em lugares altos se não passar pelo dia da angústia. Versículo 16: eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Agora você já sabe quem é, né? O nome aqui é Yeshua. A visão de Jesus, a visão do Salvador é que proporcionou para Davi todas essas coisas. Por isso ele era amado. Essa declaração de Davi, essa experiência dele com Deus, os desafios que ele passou, e mesmo nos dias ruins, ele sempre andou em lugares altos. Às vezes perdendo, porque para Deus às vezes é assim, né? É perdendo que se ganha, é dando que se recebe. Para terminar, hoje tão rápido, é porque Léo está preparando a mudança dele para Itaipuaçu, aí eu fui mais rápido, porque ele não está aqui para ficar vigiando o meu horário. Repete comigo então, para terminar. Quando Deus escolhe alguém para andar com ele nos lugares altos, geralmente não são os mais proeminentes, eu já disse isso para vocês, nem os especiais. São pessoas comuns. Paulo chama isso, quando ele diz que Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Jesus chamou 12 improváveis, sem grandes promessas, muitas dúvidas e diferenças, pessoas que ainda não conheciam Jesus direito. Era sempre um mestre. E Jesus dizia: segue-me. Fulano, vem. Beltrano, vem. E ia. Para quê? Fazer o quê? Ser o quê? Viver do quê? Ali tinha uma experiência, uma fé, uma determinação de que Jesus poderia levá-los a lugares altos. Agora, em comum entre aqueles 12 discípulos, talvez eu pregue sobre isso no domingo de carnaval, havia a realidade de que todos eles tiveram que abrir mão de alguma coisa
e de desfrutar da presença de Jesus e aprender quem era Jesus ao longo de uma jornada de 3 anos e meio, que se completaria depois pela obra do Espírito Santo na vida de cada um deles. Abrir mão faz parte de você andar em lugares altos, porque lugares altos não são a sua vontade, lugares altos são a vontade de Deus para você. Essa palavra é confrontadora, porque assim está todo mundo quietinho, né? Hoje talvez um tom mais manso, mas o Espírito Santo está confrontando você com questões da sua vida. E se você não está aí se distraindo com uma outra coisa, procurando fugir o pensamento, certamente circunstâncias, situações da sua vida, elas são confrontadas. O Espírito Santo faz isso o tempo todo. Ele quer te levar a lugares altos, mas situações hoje precisam ser deixadas, abandonadas. Situações e circunstâncias, problemas, opiniões, vontades. Tem que abrir mão de alguma coisa. Porque isso faz parte de um processo. Não é automático, não vai acontecer. Entre Davi ser chamado e Davi ser rei, passaram-se muitos anos. Entre Paulo ter um encontro com Deus, com Jesus, na estrada de Damasco, e virar o grande apóstolo Paulo, pelo menos 14 anos estudando Bíblia e tendo um relacionamento com Deus. Não acontece de uma hora para outra. Deus gosta da jornada. Deus gosta do processo. Ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Volta atrás, faz de novo. Quebra, igual o olheiro em Jeremias capítulo 12. Por exemplo, entre os discípulos de Jesus, aqueles que eram pescadores, Pedro, André, irmãos, Tiago, João, também irmãos, de famílias diferentes, 2 e 2, eles tinham uma cultura. A cultura daquela época era que os filhos, eles aprendiam o ofício dos seus pais. Então, José era carpinteiro. Logo, Jesus, o filho mais velho, era carpinteiro também. Jonas era pescador. Logo, Pedro, Simão, no caso, Simão e André eram pescadores também. Zebedeu ainda era vivo. Tiago e João eram pescadores como seu pai. Então tinha uma tradição ali, uma tradição de pesca, uma tradição de sustento de uma família. E num determinado momento, quando Jesus diz para eles, depois daquela pesca maravilhosa, em que o barco se encheu e juntaram-se 2 barcos e trouxeram aquele monte de peixe, aquela coisa toda, e Jesus diz: agora eu vou fazer de vocês pescadores de homem, vem e me segue. E eles largaram as redes para lá, Zebedeu ficou sozinho e os 4 foram seguir Jesus. Abrir mão. Eu não sei se os apóstolos, algum deles teve filho. Talvez não. Porque imagina, se hoje você vê um filho de um grande cantor que tenta ser cantor, ele é comparado sempre com o seu pai. E se não for tão bom quanto, ele é criticado. O filho de um jogador de futebol ou de um grande ator, ele sempre vai ser comparado ao seu pai. O filho do pastor sempre vai ser comparado ao seu pai. Um filho de um apóstolo vai ser comparado a quem? Eles tiveram filhos. Eram jovens, só Pedro era casado, e eles viveram o ministério. Agora o nome deles é conhecido no mundo todo e em todo lugar. Lugares altos. Uma tradição era rompida. Não tinha mais agora. Quem daria continuidade à família de Jonas? Simão, filho de Jonas, né? Pai de Pedro, de André. Não tinha mais. Acabou a tradição da família ali. Com a crise. Mas eles tiveram uma decisão, tomaram uma decisão. Eu quero andar em lugares altos. A despeito do que aconteça, eu quero andar em lugares altos. Tiago, João. Tiago foi o primeiro a morrer. João, o último. Lugares altos. Mateus era rico, também chamado de Levi. E quando Jesus passa na frente da coletoria dele, ele diz assim: vem me seguir. Ele abre mão de toda a riqueza dele. Para quê? Para seguir Jesus. E viver uma vida comum de nômade. Abriu mão de tudo. Lugares altos. Eles receberam muitas vezes mais. Contudo, tiveram que abrir mão e pagar o preço. Sabe, querido, Deus quer te levar a lugares altos. E Ele já está fazendo isso com você.
Você está dentro de um processo. Mas a maneira como você reage a esse processo, como você reage a essa jornada, é que vai fazer você chegar lá. Ou não. Infelizmente, a maioria de nós vai caminhar sempre no caminho da mediocridade. E eu vou dizer uma coisa para você. O título, apóstolo, pastor, obreiro, não diz muita coisa. Não diz muita coisa. Pelo fruto, pela experiência, pela coragem, pela motivação, pela coragem de fazer o que ninguém tem coragem de fazer, de pregar o que ninguém tem coragem de pregar, de viver o que ninguém tem coragem de viver. É isso que é andar em lugares altos. E Deus quer te levar para lá. Mas você tem que abrir mão dos seus conceitos, da opinião dos outros, o que alguém pensa, e se dispor a subir como a corça nas maiores alturas. Nessa manhã, Deus está dando pés de corça para cada um de vocês. Agora, o que vocês vão fazer com esses pés? Essa escolha é toda de vocês. Alguns vão subir, outros não. Mas seja como for, Deus te vê nos lugares altos. Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus.